Olá, pessoal, tudo bem? Bem, então vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui, não é? Do livro Terapia dos Esquemas, tá? Nós estamos ainda no capítulo 1, porque por ele ser bastante extenso, aí a gente está dividindo por partes, né? A gente lendo aos poucos, a gente vai refletindo, né? E por isso que a gente está indo conforme dá, né? E a gente vai no passo a passo, né, digamos assim, tá? Então, ó, deixa eu ver no meu livro físico aqui, ó, a gente está no capítulo 1, que se chama Terapia do Esquema Modelo Conceitual, tá? E aí, agora, a gente vai ler o tópico ainda do módulo, perdão, do capítulo 1, que se chama Modos de Esquemas Disfuncionais como Estados Dissociados, tá? Então, como sempre, a gente vai na nossa leitura aqui, eu vou compartilhar a tela, né, como sempre, com a gente fazendo essa leitura coletiva aqui, e, né, vamos fazendo como a gente sempre veio fazendo, tá bom? Deixa eu guardar meu livro aqui, e acredito que já esteja aparecendo aí a tela para você, e aí a gente vai começar a nossa caminhada aqui. Então, vamos lá, ó. É só ajustar a tela aqui, e aí a gente já começa. Bom, então, esse tópico aqui, tá, ó, modos de esquemas disfuncionais como estados dissociados. Vamos lá. Visto de maneira diferente, um modo de esquema disfuncional é uma faceta do self com esquemas ou operações de esquemas específicos que não foi totalmente integrada a outras facetas. Segundo essa perspectiva, os modos de esquemas podem caracterizar-se pelo grau em que um determinado estado provocado por esquema se tornou dissociado ou desconectado dos outros modos de um indivíduo. Um modo de esquema disfuncional, portanto, é uma parte do self desconectada em algum nível de outros aspectos do self. Um modo de esquema disfuncional pode ser descrito como o ponto em um espectro de dissociação em que se encontra um modo específico. Se o indivíduo for capaz de vivenciar ou combinar simultaneamente mais de um modo, o nível de dissociação é mais baixo. Via de regra, referimos-nos a essa forma leve de modo de esquema como uma mudança de humor normal, como um estado de humor alegre ou de humor zangado. No nível mais alto de dissociação, está um paciente com transtorno dissociativo da identidade, ou transtorno de personalidade, a personalidade múltipla. Nesses casos, o indivíduo, talvez nem saiba que existe outro modo. E, em casos extremos, um paciente com transtorno dissociativo da identidade pode ter um nome próprio diferente em cada modo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Por isso que a gente sempre diz, né? Aliás, eu tenho o costume de falar isso para os pacientes, tá? Quando a gente vai entrar em modo, que o modo é como se fosse um personagem, sabe? Onde naquele momento aparece aquele personagem, e num outro momento vai aparecer outro personagem, tá? Não à toa ele está falando aqui, ó, do nome próprio, ó, diferente em cada modo. Claro, né, que ele está tratando aqui de transtorno da personalidade múltipla, né? Tá? Já é o extremo, digamos assim, tá? Mas o modo é isso, é como se fosse um personagem, o qual aparece naquele momento, não é? Adiante discutiremos mais profundamente esse conceito de modos como estados dissociativos. Identificamos 10 modos de esquema, embora outros certamente serão identificados no futuro. Os modos foram agrupados em 4 categorias gerais: modos criança, modos enfrentamento disfuncional, modos pais disfuncionais e modos adultos saudáveis.
Alguns modos são saudáveis ao indivíduo, ao passo que outros são desadaptativos. Trataremos com mais detalhes desses 10 modos em sessão posterior. Um objetivo importante da terapia do esquema é ensinar os pacientes a fortalecer seus modos adultos saudáveis, de forma que aprendam a navegar, lidar, cuidar ou neutralizar modos disfuncionais. Olha que legal, hein? Então, são esses modos mais saudáveis, né? Os modos mais adaptativos que a gente tem que reforçar nos pacientes, não é? E como ele diz aqui, ó, é o modo adulto saudável, né? Aqui, ó. Tá? Continuando. Para o outro tópico. O desenvolvimento do conceito de modo. Olha, então, vamos lá. O conceito de modo de terapia de esquemas originou-se de nosso trabalho com pacientes portadores de transtorno de personalidade borderline. Embora agora o apliquemos também a outras categorias de diagnóstico. Um dos problemas de aplicar o modelo de esquemas em pacientes com transtorno da personalidade borderline residia no fato de que o número de esquemas e respostas de enfrentamento por eles apresentado era demasiado elevado para que paciente e terapeuta lidassem com todos ao mesmo tempo. Concluímos, portanto, que, quando aplicamos a paciente com transtorno da personalidade borderline o questionário de esquemas de Young, é comum que eles tenham scores altos em quase todos os 16 esquemas avaliados. Concluímos, então, que precisávamos de uma unidade de análise diferente que pudesse agrupar os esquemas e os tornasse mais manejáveis. No caso de pacientes com transtorno da personalidade borderline, a aplicação do modelo de esquema original era problemática, também devido à sua constante oscilação de um estado afetivo ou resposta de enfrentamento a outro. Em um momento, tais pacientes tinham raiva. No momento seguinte, poderiam estar tristes, distanciados, evitativos, robóticos, apavorados, impulsivos ou cheios de ódio de si próprios. Nosso modelo original, por focar nos construtos de traço, um esquema ou um esquema ou do câmbio estilo de enfrentamento, não parecia suficiente para dar conta do fenômeno do câmbio dos estados. Aprofundemos um pouco mais nessa distinção estado-traço e sua relação com a terapia do esquema. Quando o indivíduo tem um esquema, não quer dizer que em todos os momentos esse esquema encontra-se ativado. Em vez disso, o esquema é um traço que pode estar ou não ativado em um dado momento. Da mesma forma, os indivíduos têm estilos de enfrentamentos característicos, que podem estar ou não em uso em um dado momento. Dessa forma, nosso modelo original de traço discorre sobre o funcionamento do paciente no decorrer do tempo, mas não sobre seu estado atual. Como os pacientes com transtorno de personalidade borderline são muito instáveis, decidimos nos afastar do modelo de traço e nos dirigir ao modelo de estado, tendo o modo de esquema como construto conceitual básico. Quando observamos cuidadosamente pacientes específicos, notamos que seus esquemas e suas respostas de enfrentamento tendem a se agrupar em partes do cérebro. Certos agrupamentos de esquemas ou respostas de enfrentamento são ativados juntos. Por exemplo, no modo criança vulnerável, o afeto é de uma criança desamparada, frágil, assustada e triste. Quando um paciente está nesse modo, esquemas de privação emocional, abandono e vulnerabilidade podem ser ativados simultaneamente. Olha que interessante, hein? Então, quando o paciente está no modo, tá? Junto, pode ativar esquemas. Olha que interessante, não? O modo criança zangada, muitas vezes, se apresenta com o afeto de uma criança furiosa com acesso de raiva.
modo protetor desligado caracteriza-se pela ausência de emoções, combinada com altos níveis de evitação. Dessa forma, alguns dos modos compõem-se basicamente por esquemas, enquanto outros representam respostas de enfrentamento. Nossa, interessante, hein? Então, dependendo do modo, tem a ver com a ativação de alguns esquemas. Dependendo do modo, tem a ver com respostas de enfrentamento, tá? Então, só retomando a resposta de enfrentamento, né, que são três. Ou ela evita, ou ela paralisa, ou ela hipercompensa. Cada paciente exibe determinados modos de esquemas característicos, ou seja, agrupamentos característicos de esquemas e respostas de enfrentamento. Da mesma forma, alguns diagnósticos do eixo 2 são descritos em termos de seus modos típicos. Por exemplo, o paciente com transtorno da personalidade borderline, típico, exibe 4 modos de esquemas e passa rapidamente de um para o outro. Em um momento, está no modo criança abandonada, vivenciando o sofrimento de seus esquemas. No momento seguinte, cambia para o modo criança zangada, expressando raiva. Expressando raiva. Deixa eu só arrumar aqui a tela, porque senão para de gravar. Cadê? Ele pode, então, cambiar para o modo pais punitivos e punir a criança abandonada. Finalmente, recolhe-se ao modo protetor desligado, bloqueando suas emoções e afastando-se das pessoas para proteger-se. Olha aí, hein? Como a terapia dos esquemas, né, ela ajuda bastante na condução do tratamento de pacientes com diagnóstico de personalidade borderline, né? Porque ele pode cambiar de um modo para o outro rapidamente, não é? E aí me vem a seguinte questão, de que muitas vezes pacientes borderline, eles também podem ter um diagnóstico de bipolaridade, não? Porque o bipolar também, ele fica cambiando, né? De um modo para outro, não é? Enfim, vamos ler mais um tópico aqui, ó. Os modos como estados dissociados. Mencionamos brevemente que nosso conceito de modo de esquema tem a ver com o espectro de dissociação. Embora tenhamos claro que o diagnóstico tornou-se polêmico, vemos as diferentes personalidades de pacientes com transtorno dissociativo de identidade como formas extremas de modos disfuncionais. Diferentes partes do self dividiram-se em distintas personalidades que, inúmeras vezes, não estão conscientes umas das outras, e que podem ter diferentes nomes, identidade, idades, gêneros, traços de personalidade, memórias e funções. As identidades dissociativas típicas desses pacientes consistem em uma criança de determinada idade que vivenciou trauma grave, pai ou mãe internalizados que atormentam, criticam ou perseguem a criança, ou um modo de enfrentamento de tipo adulto, que, de alguma forma, protege ou bloqueia a criança. Acreditamos que as identidades dissociativas no transtorno dissociativo de identidade diferem dos modos de pacientes com transtorno da personalidade borderline, principalmente em grau em tanto os modos de personalidades múltiplas quanto os modos de personalidade borderline constituem-se em partes do self dividido. Mas os modos borderlines não foram divididos no mesmo grau. Ademais, pacientes com transtorno dissociativo de identidade geralmente possuem mais modos do que pacientes com transtorno de personalidade borderline, porque com frequência tem mais de um modo de cada tipo.
Por exemplo, 3 modos crianças vulneráveis, cada um em uma idade diferente. O indivíduo psicologicamente saudável, de modos reconhecíveis, mas o sentido de um self unificado permanece intacto. O indivíduo saudável pode passar a um humor desligado e zangado em resposta a mudanças das circunstâncias, mas tais modos irão diferir dos modos borderlines em vários aspectos importantes. Em primeiro lugar, como dissemos, os modos normais são menos dissociados do que os borderline. Indivíduos saudáveis podem vivenciar mais de um modo simultaneamente. Por exemplo, ficarem tristes e felizes em relação a um evento, produzindo assim uma sensação agridoce. Por outro lado, quando falamos de um modo borderline, referimos-nos a uma parte do self separada das outras partes de uma forma pura e intensa. O indivíduo é assustado ao extremo ou completamente enraivecido. Em segundo lugar, modos normais são menos rígidos e mais flexíveis e abertos a mudanças do que os de pacientes com problemas caracterológicos graves. Em termos piagetianos, mais abertos à acomodação em resposta à realidade. Em resumo, os modos variam de um indivíduo para outro em várias dimensões. Então, olha aí, ó, do modo dissociado, ele pode passar ao modo integrado, o não reconhecido para o reconhecimento, o desadaptativo para o adaptativo, o extremo para o moderado, o rígido para o flexível e o puro para o mesclado. Tá, olha, os modos variam, né? Aqui, digamos que são aqueles que trazem mais sofrimento, né? E aqui são os mais adaptativos, mais saudáveis, né? Os modos mais funcionais, digamos assim. Outra diferença entre indivíduos saudáveis e mais comprometidos reside na força e na eficácia do modo adulto saudável. Embora todos tenhamos um modo adulto saudável, ele é mais forte e presente com mais frequência em pessoas psicologicamente saudáveis. Pode moderar e curar modos disfuncionais. Por exemplo, quando sentem raiva, as pessoas psicologicamente saudáveis dispõem de um modo adulto saudável e costumam impedir que as emoções e os comportamentos saiam de controle. Por outro lado, pacientes com transtorno da personalidade borderline geralmente têm um modo adulto saudável muito frágil, de forma que, quando se ativa o modo criança zangada, não há força suficiente para contrabalancear. A raiva toma conta, quase que por completo, da personalidade do paciente. Bem, vamos parar por aqui. Olha que interessante, então, não? A diferença, né, de indivíduos psicologicamente saudáveis para pacientes com transtorno de personalidade borderline, né? Psicologicamente saudável, ele tem mais força para parecer o adulto saudável dele, não é? No momento de raiva, sabe? E aí, de repente, buscar evidências com mais clareza, né? Buscar respostas mais funcionais, digamos assim, não é? Ele tem mais força para sair dali daquela raiva, né? Ele vai tendo mais consciência de que ele não é aquela raiva. Ele está naquela raiva, mas ele vai sair em algum momento, né? Afinal, as emoções, elas aparecem e desaparecem, não é? Já o borderline, eu acredito que quando vem a raiva, ele acredita piamente que ele é aquela raiva, não? Né? E aí, nesse sentido, ele vai tendo mais dificuldade de sair daquele lugar, não é? Bem, então é isso, reflexões aí, né, para a apresentação aqui, né, em relação aos diferentes tipos de condições psicológicas, digamos assim, né, tanto em indivíduos saudáveis quanto em
pessoas que têm transtorno de personalidade, né, assim como dissociativas, ou pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, enfim, tá? E aí, né, vai trazendo os modos aí, como aparece em cada estado mental, vamos dizer assim, né? Tá bom, bem, então é isso, e finalizo pedindo para você curtir o vídeo, ou até mesmo compartilhar, né, porque de repente esse vídeo pode chegar para mais pessoas que estejam, né, buscando por esse conteúdo, tá bom? E você também, que está começando na psicologia, tá, e se sente insegura ou insegura em começar, a gente tem o Clube do Psicoterapeuta, tá? Para quem está começando, a gente tem bastante conteúdos lá, né, várias aulas gravadas, e supervisão, grupo de estudos, videoaulas, assim como essa aqui, tá? E ali tem todo um material já gravado, organizado um passo a passo, como gerenciar a clínica também, e vários materiais em PDF, tá bom? Se você tiver interesse em saber mais, é só clicar nesse link que está abaixo aqui na descrição desse vídeo, tá? Que você vai cair no site que tem mais informações ali sobre o clube, tá bom? Bem, então é isso. Uma boa aula para você. Até mais. Tchau, tchau.